Alô, Flor! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o envelhecer. Esse assunto que a gente tem tanto medo, é tão colocado de lado, mas é tão importante. E hoje vou falar disso por um motivo muito especial. Essa semana eu comemoro o meu aniversário de 39 anos, ou seja, eu tô ali no último ano dos 30 para começar a virar para os 40. Uma idade que pode ser um pouco complicada, né? Tem até a tal famosa crise dos 40 anos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre tudo isso com um coração muito aberto, que a minha ideia não é muito falar da parte científica, como eu trago tantas vezes aqui para vocês, a felicidade como algo científico, algo comprovado. Eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência, sobre como eu me sinto através dessa lente, né, do envelhecimento. E convido você desde já a também dividir isso comigo, ver se você concorda, se você não concorda, porque eu acho que tem várias óticas, várias formas de ver, né, o envelhecimento, de sentir o envelhecimento, e eu acho que a gente dividir isso é sempre muito bom. Quando a gente divide aquilo que a gente sente, a gente começa a perceber que tem mais gente que sente parecido com a gente, e a gente começa a se identificar com isso, né? Bom, que nem eu falei lá no começo da famosa crise dos 40, a verdade é que ela não é exatamente um diagnóstico, não é algo que existe, não é uma doença, não é uma crise real que, digamos assim, ela é diagnosticada pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Ela é, na verdade, uma tendência comum das pessoas de chegar aos 40 anos e entrar em crise. Tem muito a ver com a consciência, sim, do envelhecimento, né? De passar numa fase que ainda é se considerado jovem, né? Até os 30 e tantos anos e etc. Para uma fase em que você já começa a se aproximar ali do que a gente chama mais do envelhecimento. Apesar que hoje em dia a gente ainda pode empurrar isso mais pra frente, né, gente? Porque vamos ser sinceros, que as pessoas estão vivendo muito mais, e 40 anos, antigamente eram idosos mesmo, né? Hoje em dia não. A gente ainda tem a possibilidade aí de viver mais 40 anos, né? E muitas pessoas até mais do que isso. Eu confesso que eu acho essas viradas de ano, 20, 30, 40, sempre momentos que nos fazem analisar um pouco a nossa vida, aquilo que a gente vem fazendo, construindo, se a gente está alcançando, né, aquilo que a gente se propôs ou que a gente imaginou que alcançaria naquela idade. Então eu acho que isso pode gerar muitas ansiedades também, né? A gente se dá conta que a gente chegou ali numa dezena a mais e falar, e aí, o que eu fiz? A minha mãe sempre falou que os 40 foi a melhor fase da vida dela. Eu me lembro dela falar isso várias vezes, desde que eu sou criança. Ela falava assim, os 40 anos é a melhor fase. Você já está mais estável financeiramente, os seus filhos já não são tão pequenos, então você tem mais liberdade, então você consegue viajar mais, aproveitar mais, curtir mais, inclusive os seus amigos e etc. E eu tenho essa imagem muito bem, porque a gente morava num prédio, o pessoal era tudo muito amigo, os pais assim, e a gente realmente viajava muito juntos, eles estavam sempre juntos. Então eu acho que foi realmente uma fase muito boa para minha mãe, e ela sempre falou isso pra mim. Isso é muito importante, né? O quanto a gente capta ali do que os nossos pais sentem, ou como eles estão. Então eu nunca tive tanto medo, assim, dos 40 anos. Inclusive, eu sempre tive essa coisa do, ai, que legal, então deve ser bacana, né? Chegar lá. Realmente as crianças, né, já estão um pouco maiores, já dá pra perceber uma grande diferença. O Bento vai fazer 9, a Kiara vai fazer 7 esse ano. Então já são crianças mais independentes, daqui uns 3, 4 anos já vou ter ali pré-adolescentes, né, em casa. Então eu consigo visualizar o que minha mãe queria dizer com tudo isso. No entanto, é uma fase de muita pressão. Eu acho que para as mulheres, especialmente, uma pressão muito física, muito da beleza, né? As pessoas estão com tanto medo de envelhecer que com 20 e tantos anos elas já estão se preocupando em envelhecer, né? Eu com 20 e poucos anos me preocupava em ser jovem, assim, isso era um fato na minha vida. Eu não tinha muito medo de ter ruga um dia. Aliás, eu tinha uma sensação de que aquela fase jamais iria passar. Era uma coisa até, você sabe, mas parece que não vai acontecer tão em breve. Eu tinha essa sensação, eu não sei vocês. Eu me lembro perfeitamente, assim, de uma cena que é muito marcante ali da minha adolescência. Eu devia ter uns 19, 20 anos no máximo. E eu e minha amiga, a gente tinha tirado carta de motorista há pouco tempo, né? Então a gente tinha conquistado aquela liberdade maior, assim, de locomoção, sem precisar pedir, né, para as pessoas levarem você. E ela tinha um carrinho dela. E a gente vira e mexe, pegava aquele carro, se juntava, eu e minha melhor amiga Dani,
e andar pelo bairro, a gente morava em São Paulo, ali perto até de uma região de baladinhas, tá? Então a gente ia lá ver, observar o que estava acontecendo e tal. Eu lembro de um dia a gente tá andando na Águas Espraiadas, era Águas Espraiadas na época, hoje em dia é Roberto Marinho, eu acho, né? Já faz uns bons anos que é Roberto Marinho, mas enfim. E a gente foi até o McDonald's que tem ali. A gente pegou ali, pegou nosso dinheiro, juntou, comprou lá um lanche. A gente voltando assim, comendo as batatinhas no carro e tal, e tocando uma música que era do Fábio Júnior, mas tinha sido regravada pelos Raimundos, que ela 20 e poucos anos, né? Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus sonhos. A gente vinha dirigindo com a janela aberta, acho que não tinha ar-condicionado o carro dela, e gritando a música, assim, que era um rockzinho, né? Então a gente ia, assim, com toda a força, assim, do mundo. E eu lembro realmente da sensação de que aquilo seria eterno, assim, de estar ali naquela fase e falar, nossa, eu sou jovem e estarei aqui quase que para sempre, né, sendo jovem. Eu tinha muito essa sensação. Inclusive, o envelhecer para mim, ele não é uma coisa muito fácil. Eu não nego isso, assim. Eu não vejo, por mais que eu estude, que eu trabalhe, que sim, eu faça coisas na minha vida, preocupada hoje em dia com o envelhecimento saudável, eu me assusto um pouco quando eu me vejo assim com 20 anos de idade, percebo que já passou 19, 20 anos de certas histórias como essas que eu contei pra você. Porque eu tenho real uma sensação de que eu era jovem e um dia eu dei um salto mortal, assim, carpado e caí nos 30 e tralalá, já numa fase adulta, madura. Por mais que eu confesso que eu prefira a minha versão de hoje em dia, tanto fisicamente, apesar, né, de ter aqui umas ruguinhas, umas coisinhas assim, que sim, me incomodam, não vou negar, eu gosto de me cuidar, eu me cuido muito mais hoje em dia fisicamente. Antigamente eu não me preocupava em passar nenhum creme, nem protetor solar, sabe? Pronto, né? É jovem, você não precisa se esforçar direito, assim. Não malhava, tinha muita preguiça. Hoje em dia eu já me esforço pra fazer isso, já faz parte da minha rotina, passar meu creminho, cuidar da minha pele, ir pro ginásio, né? Pra academia, malhar e etc. Então, eu consigo perceber muitas coisas que melhoraram, obviamente, com uma maturidade também, coisas que eu me preocupo hoje em dia, ou que eu não me preocupo hoje em dia. Eu acho que essa foi uma coisa que acontece um pouco. Eu me preocupava demais com coisas até sem sentido quando eu era jovem, e hoje em dia isso já não é, né? Não sou assim, não sou uma pessoa muito preocupada, então eu consigo ver essa maturidade ganhando forma, né? Nas escolhas, naquilo que eu acho que eu posso fazer, que eu não posso, que eu posso falar que eu não posso, nas pessoas que entram na minha vida, na seleção dessas pessoas e no que eu vou, né, permitir que as pessoas, até que ponto eu vou permitir que as pessoas atravessem ali certos limites, e no cuidado, né, próprio com os meus filhos, com meu marido, com a família. Eu percebo muitas evoluções, aliás, mais evoluções, graças a Deus. Eu acho que quando eu coloco na balança nos 40 anos, tem ainda uma coisinha ou outra que talvez esse ano aí eu consiga conquistar para chegar lá. Mas eu sinto falta justamente disso que eu falei também, um pouco dessa inconsciência, dessa impulsividade, dessa pessoa que não pensava tanto, que não precisava, não tinha tantos compromissos, né, com a vida, com outras pessoas e etc, e podia fazer o que queria, e que essa liberdade vivia em mim, porque hoje em dia, mesmo que eu tivesse essa liberdade de novo, eu não aproveitaria da mesma forma, sabe? Então, assim, eu sinto falta disso, dessa impulsividade. Eu tinha umas loucas de, eu vou viajar, e saía, viajava, encontrava meus amigos na praia, morei fora, tive uma louca dessas, sabe, assim, juntei dinheiro enquanto eu tava fazendo intercâmbio pra ir pra Inglaterra depois, porque decidi fazer. Então, pequenitas coisas assim, eu sinto falta. Eu sinto falta um pouco dessa pessoa que eu era, que eu fiquei muito mais séria também nesse sentido. Muito mais pensadora. Será que devo? Como que implica as outras pessoas? Eu não tinha tantas preocupações assim. Então eu sinto, e por mais que eu tenha vivido muita coisa, se eu colocar ali num papel, eu acho que eu fiz muita coisa, eu vivenciei muitas coisas, mesmo entre os meus 20 e tantos e agora, né, os 39, eu acho que a sensação que eu tenho é essa, que eu dei um pulo e de repente eu acordei com essa idade.
verdade, assim. Então, às vezes eu vou lembrar de coisas que aconteceram que parece que faz pouco tempo, entre aspas, dentro da minha memória, e eu vou ver já faz 15 anos, assim. Eu acho que isso foi uma das percepções minhas de envelhecimento, sabia? Porque quando você tem 20 e você imagina alguma coisa aconteceu há 10 anos, eu me lembro bem disso. Era uma coisa que você tinha feito quando você era criança. Você era realmente infantil, era outra pessoa, né? Muito. Então, assim, você falava assim, 10 anos atrás, mas 10 anos atrás eu era criança ainda, né? E aí eu lembro quando eu cheguei nos 30, eu já falava há 10 anos atrás e já era uma coisa assim, eu já dirigia, eu já, né, trabalhava, morava fora, cozinhava, então assim, eu já era um adultinho ali, né? O início da vida adulta. E hoje em dia, para eu chegar falar isso é 20 anos, né? Quando eu lembro algo de quando eu era criança, é 30 e tantos anos. Então, essa percepção da passagem do tempo foi uma das primeiras coisas que me fez perceber, assim, enquanto eu estava envelhecendo, digamos assim, né? Eu falar assim, caramba, eu tô contando algo de 10 anos atrás e eu já era um adulto. Foi o primeiro impacto, assim, que eu tive. Eu tinha uns 28 ali, por ali, quando fez 10 anos que eu tirei minha carteira de motorista e tal. E hoje em dia ainda mais, né? Que hoje em dia faz 20, já não faz 10. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que envelhecer é algo positivo, né? Assim, graças a Deus, é a condição do ser humano, não dá pra mudar. Percebo assim muitas pessoas que estão desesperadas, né, por não envelhecer, principalmente fisicamente. Você vê mulheres que estão desesperadas utilizando um monte de procedimentos que podem sim fazer mal e que estão deformando um pouco até o rosto delas, a beleza delas, né? Tirando a beleza natural. E muitas vezes eu acho que até causa o efeito contrário. A menina tem 20 e poucos anos, não precisava de nada disso, tem uma beleza já, né, natural e extraordinária, e aí ela já faz tanto aplique, tanta coisa, que parece já que ela tem 30 e tantos. Eu tenho percebido muito isso. Tem muita gente que eu olho e eu falo assim, nossa, tem 20 e tanto, eu achei que já tivesse 30 e tantos. Por causa dessas, né, dessas harmonizações, etc., que fazem no rosto. Até a valorização da bochecha, né, a diminuição aqui da gordura que a gente tem nessa área, isso tudo é algo muito comum quando a gente é jovem, então te dá uma carinha de jovem quando você tem esse rostinho mais redondinho e tudo mais. E quando fica aquele rosto mais marcado e etc, isso daí acontece normalmente com mulheres mais velhas, até porque há pouco tempo atrás eram realmente as mulheres mais velhas que faziam procedimentos, né? Então, quando você vê alguém que você percebe que tem procedimento, normalmente parece algo que seria uma mulher mais velha que escolheria fazer. Eu acho que falta isso, né? Aqui na Europa nem tanto, mas no Brasil eu percebo muito o quanto falta as pessoas aceitarem o envelhecimento, né? Os traços de idade e etc. como algo comum, como algo normal. Hoje em dia a mulher, principalmente, é proibida de ter rugas. Eu tava vendo outro dia o Rafael Cardoso numa entrevista, acho que com a Tata Werneck, e aquele rapaz super bonito, né, sorrindo e tal, com as rugas dele ali, e aí tinha os comentários eram todos assim, gente, ele é lindo demais, como ele é lindo, como ele é lindo, como ele é lindo. Se é uma mulher naquela mesma posição de naturalidade com as suas rugas e etc, ia ter um monte de mulher, que são as mesmas que falaram que ele era lindo, falando, poxa, mas hoje em dia com botox tudo precisa ter tanta ruga. Acontece direto, né, eu vejo várias artistas às vezes que decidem, por se tratar de forma natural, entrar nesses padrões, inclusive pessoas fazendo comparativo, né? 60 anos, 60 anos. Pronto, são escolhas. E não significa que uma coisa é melhor que outra, mas são simplesmente escolhas. E a gente precisa parar de achar que todo mundo tem a obrigação de não escolher. Porque eu acho feio, eu acho que, sabe, ninguém pode ter. E não é feio, envelhecer não é feio. A gente precisa parar de achar que sinais de envelhecimento são algo mal, assim, feio. Eu acho que a gente precisa parar de olhar, assim, pros sinais de envelhecimento com tanto horror. É muito medo, né, de envelhecer, mas internamente a gente tá envelhecendo. Eu tive muito essa sensação quando eu fiz Botox. Me olhei no espelho e falei assim, você tá querendo enganar quem, filha? Você já tem 38, acho que eu tinha 37, sei lá, anos, e você tem marcas de expressão e sei lá, paralisou aqui tudo, mas tá ali, eu tô vendo a sua idade, eu consigo perceber a sua idade por quem você é, pela sua história e tudo mais. É muito engraçado, eu tive essa sensação. E pra finalizar, eu quero conversar aqui sobre duas frases. Eu tive uma aula extraordinária com o professor Alexandre Kalash na pós de Psicologia Positiva. E ele é geriatra e ele é super ativista, né? Nessa ideia do envelhecer com mais saúde, com mais bem-estar e tudo mais, levando isso, né? Buscando isso, inclusive, através de políticas públicas, tudo. E uma das frases que me marcou na aula dele foi essa: nunca é tarde, quanto antes melhor, comece agora. O que ele quer dizer com isso, né? A gente precisa se preocupar com como a gente vai envelhecer, em diversos aspectos, físico, financeiro, emocional. Nunca é tarde pra gente se preocupar e colocar
né, isso como prioridade na nossa vida. Quanto mais cedo, melhor. Se a gente começa a se preocupar com a vida financeira com 20 anos, provavelmente com 30 você já vai ter uma condição melhor, com 40 você já está há 20 anos ali trabalhando, né, nos seus investimentos e etc. Com 60, melhor, né? Mas se você tiver 50, também é a hora de começar, né? Quanto antes melhor, é a hora que for, mas o interessante é a gente começar. A mesma coisa com a saúde física, né? Para que a gente vai esperar adoecer? Para que a gente vai esperar ter problema no joelho, no quadril e etc. para a gente começar a se preocupar com a nossa saúde? Ou estar, né, numa condição de obesidade ou com diabetes, ou seja lá o que for. Quanto antes a gente se preocupar com isso, mais a gente evita, né, esses problemas. O emocional, gente, é a mesma coisa. Para que a gente vai esperar entrar numa crise de ansiedade, entrar numa depressão, para a gente ver que a gente precisa se preocupar sim com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, que evitam, inclusive, tudo isso. Então, quanto antes a gente parar para pensar nessas questões na nossa vida, em como a gente quer envelhecer, melhor. E isso é uma coisa engraçada para mim, porque principalmente fisicamente, eu tenho essa preocupação desde sempre. Eu lembro que quando eu fui pra academia, assim, eu era jovem, tinha por aí uns 19, 20 anos, e o professor foi me entrevistar e falou: por que você tá aqui? Eu falei assim: hoje meu corpo é legal, mas ele não vai ser assim pra sempre. Eu quero manter isso, e eu quero ter 60 anos e estar malhando a 40. E não chegar nos 60 e falar: preciso começar agora, porque é muito mais difícil, né? E eu tenho essa visão ainda hoje. Eu percebo que eu colho muitos benefícios físicos, obviamente, muitos benefícios emocionais, mentais, etc., indo pra academia. Porém, eu sei que quando eu tiver 60 anos, isso daí vai triplicar pelo fato de eu ter começado cedo. Mas não significa que se você começar aos 60 é tarde. Tá bem? É melhor do que nada. É ainda melhor do que não começar ou não fazer. Portanto, nunca é tarde. Quanto antes, melhor. Comece agora. E outra que eu adorei dele, que ele fala também várias vezes durante o curso, é: envelhecer é bom, morrer é que não presta. Portanto, é isso. Só não envelhece quem morreu. E se a gente está aqui, a gente pensar que envelhecer é bom sim, que vai nos trazer várias oportunidades sim, e como a gente quer fazer isso da melhor forma. É esse convite que eu trago para vocês com esse vídeo, para repensar, né? Se você está entrando em algum tipo de crise, talvez tenha algo na sua vida que você precise reajustar, porque tem algo que está ali faltando. E eu espero que tenha te ajudado também a pensar um pouquinho nisso. Me conta aqui e aproveita para curtir e todo o conjunto ali que vocês já sabem. E um grande beijo. Obrigada. Até o próximo. Yeah.